Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo nós vamos fazer alguns exercícios sobre detalhamento da armadura longitudinal. Vamos lá? Bom, o exercício 1 fala o seguinte, calcular o comprimento de ancoragem de uma barra de diâmetro de 12,5 milímetros, considerando região de boa aderência, concreto com FCK igual a 20 MPa e terminando com gancho de ângulo reto na extremidade. Pede ainda para detalhar o gancho. Quando a gente lê ali comprimento de ancoragem, o que vem na nossa mente? Já vem a ideia do LB, que é o comprimento básico de ancoragem, que nós aprendemos a calcular, né, na aula teórica, e ele é dado por o diâmetro, que multiplica FYD, dividido por 4 vezes FBD. Lembrando, né, que FBD é a resistência de aderência e ela depende dos parâmetros N1, N2 e N3 e também de FCTD, que é a resistência do concreto à tração de cálculo. Como que a gente obtém ela? Bom, nós podemos obter ela como sendo 0,15 que multiplica FCK elevado a 2/3. Então, vamos fazer as substituições com os dados do exercício. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular a resistência de projeto do concreto à tração, né? FCTD. FCTD, então, se eu substituir ali FCK por 20, eu vou chegar ao valor de 1,105 MPa. Uma atenção especial aqui, que essa equação eu entro com o FCK em MPa e tenho o resultado também em MPa. Bom, com isso a gente consegue agora encontrar a resistência de aderência do concreto, FBD. Então, quais são os valores dos parâmetros aí? Olha só. O parâmetro N1, ele depende, né, da rugosidade da superfície. Como eu estou trabalhando com CA50, eu tenho barras nervuradas. Então, N1 vale 2,25. O enunciado do exercício fala que a gente tem uma região de boa aderência, então N2 é igual a 1. O diâmetro da barra é 12,5 milímetros. Como é um diâmetro menor que 32 milímetros, N3 é igual a 1. Então, agora, substituindo tudo isso na equação de FBD, o que eu tenho? Olha só. Então, eu tenho 2,25, que multiplica 1, que multiplica 1,105. Então, eu chego numa resistência de aderência igual a 2,48 MPa aproximadamente. Bom, agora nós podemos finalmente encontrar o comprimento de ancoragem básico, o LB. Então vamos lá, substituindo. O diâmetro da barra, vou colocar aqui em centímetros, então é 1,25 centímetro. O valor de FYD deve entrar em MPa porque o valor da resistência de aderência está em MPa. Então, pensando aí no aço CA50, o valor de FYK é 500 MPa. Eu devo dividir pelo coeficiente de segurança, que é 1,15. Bom, tudo isso eu divido por 4 vezes 2,487 MPa. Fazendo essa continha, eu chego no valor de LB igual a aproximadamente 55 centímetros. Bom, mas não terminou ainda, né? O enunciado pede que essa barra ela tenha um gancho de ângulo reto na extremidade. Então agora nós vamos pensar no comprimento de ancoragem necessário. O LB necessário, ele tem essa equação aí, Ele depende de α1 LB, que a gente acabou de calcular,
o valor de AS calculado dividido por AS efetivo e deve ser um valor sempre maior ou igual a LB mínimo. Bom, quem que é alfa 1? Alfa 1 depende se tem gancho ou não. Quando eu tenho gancho em barras tracionadas, ele vale 0,7. Aqui, a favor da segurança, vamos considerar AS calculado igual a AS efetivo, até porque o enunciado não fala nada sobre isso. Então, fazendo essa substituição ali na equação do LB necessário, nós chegamos que LB necessário é 0,7 vezes 55. Portanto, LB necessário é igual a 38,5 centímetros. Bom, o que a gente precisa verificar? Se esse valor é maior que o mínimo exigido. Ó. O mínimo exigido é 0,3 de LB, então eu vou pegar 55 multiplicar por 0,3, 10 φ e 100 milímetros. Então, quais são esses valores? Então, eu tenho que o maior entre esses três valores é 16,5 centímetros. E o valor que a gente obteve é 38,5. Portanto, nós temos aí um valor dentro das limitações. Nós vamos considerar, então, LB necessário igual a 38,5 centímetros. Vamos agora para o detalhamento do gancho. O enunciado pedia um gancho de ângulo reto. Gancho de ângulo reto tem uma ponta reta de 8 φ, tá? Bom, além disso, nós vimos que de acordo com o tipo de aço e também o diâmetro da barra, existe um pino de dobramento específico, que eu estou chamando aí de FI, tá? Que seria o diâmetro interno. Qual que é o valor para o nosso caso? Para o nosso caso, vale 5 φ, aço CA50, diâmetro menor que 20 milímetros, tá bom? Bom, então, dito isso, vamos para o comprimento do gancho. O comprimento do gancho vai ser o que, gente? Vai ser um trecho curvo, retificado, mais uma ponta reta. Se a gente olhar para o desenho, qual que é o trecho curvo que a gente tem aqui? A gente tem o equivalente a 1/4 de circunferência, tá bom? Então, nós temos isso aqui, O L do gancho, como eu estou chamando aí, LG, é igual a 1/4 da circunferência, então esse aqui é o trecho curto, mais a ponta reta, que vale 8 φ. Então, vamos substituir pelos dados do exercício, Olha só, isso que eu chamei de D aí é o diâmetro da circunferência que a gente está conversando. Bom, eu não vou usar o diâmetro interno, eu devo usar o diâmetro externo. Então, não vai ser 5 φ, vai ser 5 φ mais φ. Então, vai ficar isso aqui, π, que multiplica 5 φ mais φ, tá? Porque é o diâmetro externo, dividido por 4 mais 8 φ. Substituindo aí φ pelo valor, de 1,25 centímetros, eu chego no comprimento do gancho de aproximadamente 16 centímetros. Bom, isso daí é o comprimento do gancho. Agora vamos para o comprimento total da ancoragem. O comprimento total da ancoragem vai ser quem? Vai ser o comprimento aí do LB necessário mais o comprimento do gancho menos esse AB que eu coloquei aí. O que é esse AB? Esse AB equivale a um trecho que foi contabilizado 2 vezes. É a projeção horizontal do trecho curvo. Então, nós devemos descontar, tá bom? Segundo aí as normas mais antigas, o valor de LB necessário, ele devia ser contado daqui do ponto B até a extremidade. Então, este valor aqui, esse comprimento aqui, é o LB necessário. O ponto A, ele está aqui. Então, esse trechinho aqui seria o que eu estou chamando aí desse segmento AB. E ele vale quanto? Olha aí para o desenho. Bom, ele vale o φi, o fio interno dividido por 2, que seria o raio, mais
o φ da barra. Bom, isso daí equivale a 4,375 centímetros. Então, vamos substituir ali todos esses valores? Então, vai ficar, ó, LB necessário é igual a 38,5, mais o 15,9, que é o comprimento do gancho, menos esse valor a descontar. Fazendo isso, nós chegamos num comprimento total para o gancho de 50 centímetros. Vamos fazer agora uma análise da viabilidade de se fazer o gancho nessa situação. Nós vimos, né, que o comprimento necessário para a ancoragem sem gancho é de 55, enquanto o comprimento necessário com gancho é de 50 centímetros. Então, eu tenho uma diferença de apenas 5 centímetros. Será que vale a pena eu fazer gancho? Nessa situação, não vale a pena, né? Porque eu tenho uma economia muito pequena de aço para o trabalho que eu vou ter, que é executar o gancho, tá bom? Então, isso era o primeiro exercício. Fácil, né? Então, vamos para o nosso segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte, ó. Detalhar uma barra de aço CA50 de modo que ela se estenda sobre todo o comprimento de uma viga na sua parte inferior, utilizando ganchos semicirculares nas duas extremidades. A distância entre as faces externas da viga é 800 centímetros e o cobrimento é de 3 centímetros. Considerar barra com 12,5 milímetros de diâmetro. Então, as informações contidas aí no enunciado estão aqui também nessa figura, ó. Então, a distância entre faces externas, 800, e cobrimento de 3 centímetros. Então, vamos lá. Nós vamos, no final do exercício, indicar como nós devemos indicar em um projeto. Então, vamos começar pelo comprimento reto, tá? Que é o valor que a gente costuma indicar. O comprimento reto da barra é muito simples, é só eu olhar ali no desenho e ver a parte que ficaria reta. Então, seria nada mais é aí do que 800 menos 2 vezes o cobrimento. Então, eu chego a 794 centímetros. Percebam que quando eu faço isso, ó, eu estou contabilizando um trechinho ali do gancho, uma projeção horizontal do gancho, tá bom? Que a gente vai ter que descontar depois. Vamos agora para o comprimento total. O comprimento total a gente deve acrescentar o comprimento necessário para a gente executar o gancho. Bom, aqui nós temos um gancho semicircular, como este indicado aqui na figura, tá bom? Esse gancho semicircular, ele tem uma ponta reta de 2φ. Então, olha só, qual que vai ser o comprimento do gancho? Se a gente olhar ali no próprio desenho, a gente percebe, né, que o trecho curvo, ele tem o comprimento de metade da circunferência. E, então, eu coloquei ali 2πr dividido por 2, então metade do comprimento da circunferência. Mais 2φ, que é a ponta reta. Vamos substituir agora pelos valores do exercício, né? Lembrando que o pino de dobramento continua sendo 5φ. Então, para a gente conseguir ter o valor do diâmetro externo, nós precisamos fazer aí mais φ. Então, fica 5φ mais φ, tá bom? Então, ficou no total isso aqui, ó. Π que multiplica 6φ dividido por 2 mais 2φ. Φ é o diâmetro da barra, 12,5 milímetros. Então, substituindo, eu chego a 14,3 centímetros. Bom, acabei de falar que nós temos que descontar a projeção horizontal. Então, vamos lá. Projeção horizontal. Quanto que vale? É aquele segmento AB que a gente fez no exercício anterior. E ele é igual a diâmetro interno de dobramento dividido por 2 mais o diâmetro da barra,
Então, isso vale 4,375 centímetros, como a gente viu no exercício anterior. Então, para cada gancho que a gente for fazer, a gente tem que acrescentar quanto? 14,3 menos 4,375. Então, igual aí a 9,9 centímetros, eu aproximei para 10 centímetros. Então, para cada gancho, eu acrescento 10 centímetros. Eu tenho um gancho em cada extremidade, então eu tenho que acrescentar 2 ganchos. Então, eu vou ter isso daqui, ó. O comprimento total é 794, mais 2 vezes 10, eu cheguei a 814 centímetros. Então, vamos ver como a gente indicaria isso num projeto. Então, ficaria assim, olha só. Eu tenho que indicar aqui embaixo o comprimento reto, por isso que a gente calculou. Aqui, logo depois da letra N, eu indico o número de identificação dessa barra. Eu começo a numerar as barras que eu tenho. Nesse exercício eu só tenho uma, chamei ela de N1. Na sequência, eu coloco o diâmetro da barra em milímetro. Então, coloquei aqui φ de 12,5 milímetros. E tracinho e coloco na frente o comprimento total da barra em centímetros. Com isso, eu indiquei tudo que eu preciso saber da barra para fazer a execução.